galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Eu sou o professor Fernando e hoje vamos falar de conjuntos numéricos. Para começar essa aula, eu vou contar uma historinha de um homem chamado Rob de Gleason. E ele vivia lá na época do Homem das Cavernas. E o que o Rob de Gleason fazia? Ele basicamente caçava para poder se alimentar. E naquela época, ele já começava a fazer a contagem das suas caças, né? Ele caçava um animal, 2 animais, 3 animais, e ele então marcava lá com pedrinhas ou então marcava com tintas, né? Fazia aquelas pinturas nas paredes para marcar quantos animais ele caçava naquele dia ou naquela semana. E a partir daí começou então uma noção de uma contagem. Rob de Gleason então sentiu uma necessidade de criar uma simbologia para esses números, para que pudesse satisfazer essa contagem. E a partir daí então surgiu o conjunto dos números naturais. Aquele conjunto que a gente consegue naturalmente contar nos dedos da mão. O conjunto dos números naturais, então a gente representa aí por essa letra N, começa então a partir do 0 e assim vai adiante, né? 1, 2, 3, 4, 5 e ele é um conjunto infinito. Uma observação que a gente pode fazer é que pode aparecer essa simbologia do conjunto dos números naturais com esse asterisco em cima. O asterisco ele tem um único significado, que é retirar o zero do conjunto. Então, se você ver o n com asterisco em cima, significa o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O capítulo 2 da nossa história o Rob de Gleason começa a organizar a sua caça. Então ele vai caçando, num dia ele caça 2 carnes, no outro dia ele caça 3 carnes, e assim ele caça mais outros animais, e ele vai cada vez somando mais a quantidade de carnes. E surge essa ideia básica então da operação de soma. Se um dia ele caça 2 carnes, no outro dia ele caça 3 carnes, no final ele tem 5 carnes. E o Rob de Gleason então evoluiu aí a sua simbologia com essa operação de soma. Então ele sabe que 2 mais 3 dá 5. Muito legal. Porém, o Rob de Gleason ele tinha um vizinho que era muito preguiçoso e ele não queria caçar. E ele ia, quando o Rob de Gleason não estava na sua caverna, esse vizinho ele ia lá e roubava as carnes que o Rob de Gleason caçava. E o Rob de Gleason reparava que quando ele tinha 5 carnes, ele tinha perdido 3 carnes. E a partir daí começou a vir a noção da operação de subtração. Porque se ele tinha 5 e o ladrão roubou 3 carnes, ele ficou com 2 carnes, E logo o Rob de Gleason conseguiu resolver a situação, mas o Rob de Gleason, mesmo nessa situação, ele é um cara muito intelectual e ele parou para pensar assim, nossa, se eu tinha 5 carnes, tirei 3, ficou 2... Tudo bem, essa é uma operação que eu conheço, mas e se fosse ao contrário, Se eu tivesse 3 e eu quisesse tirar 5? Que número, que simbologia que isso ia dar? Ele reparou então que dentro dos números naturais que ele possuía, não existia um número que satisfazia essa condição. O Rob de Gleason então se sentiu numa vontade de aumentar o conjunto de números que ele conhecia. Para isso então, ele criou um novo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Na verdade, é o próprio conjunto dos números naturais e os seus simétricos. O conjunto dos números inteiros, então, vem com essa simbologia, com esse z, e ele vem desde os números infinitos negativamente, menos 3, menos 2, menos 1, e pega todos os naturais também, 0, 1, 2, 3, e assim vai infinitamente para cima, positivamente. Uma observação que a gente precisa fazer é que também vale a simbologia do conjunto dos números inteiros com o asterisco ali em cima, que significa a mesma coisa, o asterisco, retirando o zero do conjunto. Então, o z com o asterisco em cima ficaria menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Vale reparar aí que o conjunto dos números naturais está totalmente contido dentro do conjunto dos números inteiros. Continuando a nossa historinha, o Rob de Gleason continua a sua saga de caça e ele se organizou durante a semana. Então ele
pensou que vou trabalhar 5 dias na semana e cada dia da semana eu vou caçar uma quantidade de carnes e assim eu não preciso trabalhar no final de semana e posso descansar. Muito bem. Então ele pensou assim, bom, todo dia eu vou caçar 5 carnes. No final da semana ali eu vou ter 25 carnes. Na verdade, a partir dessa ideia, o Robert Gleason já começou a evoluir o seu pensamento e veio com a ideia da multiplicação, né? Então, se ele caçou cada dia 4 carnes, ele sabia que no final de semana ele teria 20 carnes. Se ele caçasse cada dia 5 carnes, lá no final na sexta-feira, no final da semana, ele teria 25 carnes, porque 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5 é 25. E estava tudo muito bem. Mas o Robert Gleason é um cara muito inteligente e ele se questiona ao mesmo tempo. Então ele parou para pensar no seguinte: se 5 vezes 4 é 20 e 5 vezes 5 é 25, 5 vezes quanto que daria 22? E dentro dos conjuntos de números que ele conhecia, que ele desenvolveu, não existe um número tal que 5 vezes esse número de 22. Então o Robert Gleason precisava aí de um conjunto numérico maior, conjuntos de números que satisfizessem essa condição, né? Hoje em dia a gente sabe que 5 vezes 4,4 dá 22. Entram aí agora os números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Mas a melhor maneira de a gente falar desse conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que vem representado aí por esse Q, é o conjunto de todos os números que podem ser escritos em forma de fração, no caso que eu coloquei ali A sobre B. E atenção, o A pode ser qualquer número inteiro, mais o B, ele pode ser qualquer número inteiro sem o zero. Por quê? Porque ele é um denominador de uma fração, certo? E a gente sabe que você nunca pode dividir por zero. Bom, alguns exemplos de números racionais. Como a gente falou, são todas as frações, sim? Então, botei como primeiro exemplo o 1 sobre 2. O segundo exemplo eu já coloquei 0,25. Ah, mas é uma fração, professor? Claro que é. Qual é a fração correspondente a 0,25? 1 quarto. Depois eu botei o 5 e o menos 4. Claro, horas. Mas, professor, 5 é uma fração? É. Todo número natural pode ser escrito sobre 1. Então, ele também é uma fração, portanto, é um número racional. Assim como o número inteiro menos 4 sobre 1 dá menos 4, então ele também é um número racional. E o 0,33333, qual é a fração que gera esse número? Nós vamos falar daqui a pouco. Observe também que o conjunto dos números naturais estava contido dentro do conjunto dos números inteiros, e como os dois podem ser escritos em forma de fração, então os dois estão contidos dentro do conjunto dos números racionais. À medida que o Robert Gleason foi ficando mais velho, ele sentiu a necessidade de viajar, né? Conhecer novos horizontes. Ele decidiu ir para a Grécia, um lugar muito bonito. E lá ele conheceu, quando ele foi se instalar, ele conheceu o vizinho dele. O vizinho dele é um cara bem famoso. O vizinho dele era simplesmente o Pitágoras. Um cara muito bacana, também de um grande intelecto. E certo dia, o Robert Gleason estava construindo a sua casa, chamou o Pitágoras para ajudar na construção da sua casa, e ele precisava fazer uma caixaria lá de madeira para fazer a janela da sua casa. E a janela dele tinha medidas de 1 metro por 1 metro. Só que na hora de fazer esse quadrado de 1 metro por 1 metro, ele percebeu que o quadrado ficava muito bambo e ele queria botar uma madeira atravessando esse quadrado na diagonal para que fixasse esse quadrado. Então ele queria saber a medida exata dessa diagonal para que ele pudesse fazer o corte dessa madeira. Foi aí então que o Robert Gleason falou assim: epa, pera aí, eu já estudei isso aí. Você pode aplicar o teorema do meu nome, o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que num triângulo retângulo como esse ali, você tem que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado da medida dos catetos. No caso, o d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. d ao quadrado é 2. E aí o Robert Gleason novamente se encontrou em uma situação que ele não tinha número que satisfizesse essa situação. Qual era o número que ao quadrado dava 2? Hoje em dia a gente sabe que esse número ele é a raiz quadrada de 2. Foi então que o Robert Gleason pensou: bom, eu preciso de um novo conjunto. Um conjunto que eu consigo incluir todos esses números
em formas de raiz. Esse conjunto de números, então, é o conjunto dos números irracionais. E a ideia é justamente que eles não possam ser escritos em forma de fração, justamente o contrário dos números racionais. O que a gente tem como exemplo? A gente tem aquelas raízes que não são exatas, como raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 2. Agora, cuidado, que eu já ouvi muito aluno falando que é o conjunto de todas as raízes. Mentira! Porque a raiz do 4 é 2. Inclusive é um número natural. Portanto, não é irracional. E tem também o π, o e, esses números que são números transcendentais, que são números que são dízimas não periódicas, tá? Isso é muito importante dizer. As dízimas periódicas, elas entravam lá nos conjuntos dos números racionais. E aqui nós temos uma representação do conjunto dos números, né? E é importante ressaltar ali que, então, os irracionais e os racionais, eles não têm nenhuma intersecção. Portanto, um número ele é racional ou irracional. E no capítulo 5 da nossa historinha do Robert Gleason, ele estava muito feliz, muito contente com o seu conjunto numérico até então, que ele resolveu juntar tudo num grande grupo e que ele resolveu chamar de números reais. Portanto, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Então, no nosso diagrama fica aí um grande conjunto dos números reais, dividido aí no meio entre os irracionais e racionais. E dentro dos racionais, não pode esquecer, temos os inteiros e os naturais. E vamos pegar um portal aqui, vamos voltar um pouquinho para lembrar daquele exemplo que eu dei lá nos slides atrás, que era o número 0.3333, aquela dízima periódica. Eu fiquei devendo aí sobre a fração que representava esse número. Então a pergunta que fica é: qual é a fração que gera o número 0.33333? E assim vai. Bom, a gente tem um nome para isso, a gente chama de fração geratriz, e tem um procedimento muito simples para a gente poder descobrir qual é a fração geratriz de um número de uma dízima periódica. A primeira coisa que a gente faz é chama esse número de x. Então vamos lá, x é igual a 0,33333. O próximo passo é você multiplicar essa equação toda por 10. Por que por 10? Porque o nosso sistema é decimal e a partir do momento que você multiplica um número com vírgula por 10, basta deslocar a vírgula uma casa. Depois que você fez essa operação, o que você precisa ver é o seguinte: você tem que se perguntar se a configuração de números que ficou logo após a vírgula está igual nas duas situações. E nesse caso, sim. Tanto na primeira equação como na segunda, eu tenho depois da vírgula 33333, a mesma configuração. Então eu digo nesse caso que deu match. Quando isso acontece, você vai fazer uma subtração de equações. Né? Você vai subtrair a maior da menor. E aqui eu estou botando esse maior e menor entre aspas, tá? Porque o que é uma equação maior e o que é uma equação menor? Né? Então vamos lá, com os maiores números e com os menores números. Então a gente vai fazer essa subtração, lembrando que uma subtração com equação, a gente subtrai o lado esquerdo com o lado esquerdo e o lado direito com o lado direito. E por que a gente precisava dessa configuração idêntica logo após a vírgula para fazer a subtração? Porque se a configuração está igual, significa que na hora de subtrair esses dois números, essa parte das casas numéricas após a vírgula acabam se cancelando. E assim a gente pode fazer a operação numérica entre os números, entre a parte inteira dos números, né? 10x menos x, 9x. E o 3 menos 0, 3. Agora, como o nosso número que a gente quer descobrir é o x, basta isolar esse x nessa equação, né? Se é 9x igual a 3, esse 9 que está multiplicando o x vai dividir o 3, portanto o x é igual a 3 nonos, e você pode agora até simplificar esse número. 3 nonos simplificado por 3 dá 1/3. Então, a fração que gera o número 0.333333 é 1/3. Mais um outro exemplo com uma configuração um pouquinho diferente. Agora nós temos o número 036363636. A gente começa da mesma maneira, chama esse número de x. E a partir daí a gente começa a multiplicar a equação por 10. Só que repare que na primeira multiplicação por 10, a configuração logo após da vírgula não ficou igual.
Quando eu multiplico 0,363636 por 10, fica 3,636363. Não é a mesma configuração. O que a gente faz? A gente continua multiplicando por 10. Então, 10x virou 100x e aquele 3,636363 virou 36,363636. Agora você se pergunta, dentre essas três equações, tem alguma delas que possui a mesma configuração após a vírgula? E a resposta é sim. A primeira equação e a terceira equação possuem a mesma configuração após a vírgula, que é 366636. Então, deu match nessas duas equações. O que a gente faz? Vamos subtrair uma equação da outra. Lembrando que a parte decimal, como ela está igual, ela vai se cancelar. E a gente tem que fazer apenas lá 100x menos x, 99x. 36 menos o zero, 36. Agora a gente isola o x, passando 99 dividindo, 36 sobre 99. Dá para simplificar essa fração. E a fração final, reduzida, fica 4/11. E um último exemplo aí com uma configuração um pouquinho mais diferente, mais avançada. O 1,0252525. Novamente, a primeira coisa que você faz é chama esse número de x. E, em sequência, multiplica por 10. Só que quando você multiplica o 1,0252525 por 10, o número vai ficar 10,252525. Ainda não teve uma configuração igual depois da vírgula entre essas duas equações. Tudo bem, continua multiplicando por 10. Então, fica lá 100x igual a, multiplicando aquele número por 10, vai dar 102,525252. Tem configuração igual? Ainda não. Continua multiplicando por 10. Então, agora vai aparecer o 1000x igual a... E o número do lado vai aparecer 1025,252525. Tem configuração igual? Agora sim. Na segunda e na quarta equação, apareceu depois da vírgula 25. Então, deu match entre essas duas equações. Vamos pegar, então, a maior e subtrair a menor. A equação do 1000x com a equação do 10x. A parte decimal se cancela e você tem que tomar muito cuidado agora para você não errar nessa parte das continhas. O que acontece é muito natural aí os alunos quererem fazer isso com tanta pressa que acaba se confundindo nos números, tá? Mas 1000x menos 10x, 990x, e ali você tem 1025 menos 10, 1015. Agora é só isolar o x. 1015 dividido por 990, dá para simplificar e encontrar a fração reduzida, que nesse caso é 203 sobre 198. Essa é a fração que gera o número 1,0252525. Aqui a gente pode fazer uma rápida reflexão e a minha pergunta é: quantos números existem entre 0 e 1? A gente pode pensar na reta numérica e tentar pensar em alguns números que estão entre 0 e 1. Então, por exemplo, um primeiro número que você poderia pensar é o 0,5. Mas aí você começa a pensar, opa, 0,5 é um número racional, então temos aí uma fração. Então você pode começar a encaixar outras frações aí, como por exemplo 1/3. Mas será que são só racionais que estão ali dentro? Não, temos também números irracionais, como raiz de 2 sobre 2. Na verdade, existe uma infinidade de números entre 0 e 1. Como que a gente consegue representar um conjunto que possui essa infinitude de números em um intervalo? Isso a gente chama de intervalos reais. São todos os números reais compreendidos entre dois números. Então, vou usar como exemplo aqui os números 2 e 5. Existem três maneiras de você poder representar esse intervalo. Por sentença, você pode fazer uma reta numérica ou uma representação algébrica. Então, o intervalo de números entre 2 e 5, eu poderia escrever que é todo x real, tal que x está entre 2 e 5, ou seja, 2 menor que x, menor que 5. Note que eu não botei a simbologia do igual, então x tem que ser estritamente maior que 2 e x tem que ser estritamente menor que 5. Você pode fazer uma reta numérica, localizar os números 2 e 5 e preencher aí como uma rachura entre os números 2 e 5. Como os números 2 e 5 não pertencem a esse intervalo, eu tenho que fazer essa bolinha vazada, essa bolinha aberta. Isso significa que os dois números não estão dentro desse conjunto.
Ou então, você pode fazer a representação utilizando então os colchetes. E de que maneira você faz isso? Você coloca os números 2 e 5 dentro de colchetes. Agora, como o 2 e o 5 não estão dentro desse conjunto, você vai colocar esse colchete virado para fora, para simbolizar que eles não pertencem a esse conjunto. E assim a gente pode fazer outras variações desse intervalo. A gente acabou de ver dos números que estão entre 2 e 5, mas não valendo o 2 e o 5. Mas se eu quisesse, eu poderia incluir, por exemplo, o 2. Então eu poderia dizer que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e menor que 5. Então, na nossa reta numérica, o que vai acontecer é que a gente vai ter que preencher a bolinha do 2. Já na representação algébrica, o que vai acontecer é que agora o colchete ele vai estar virado para dentro, na parte do número 2. A parte do número 5, como o 5 não está no conjunto, ele continua virado para fora. E assim a gente vai brincando com as variações de incluir ou não o 2 e o 5, as extremidades do intervalo no conjunto. Então eu posso fazer o contrário agora. Posso fazer o conjunto, o intervalo do x, dos números que estão entre 2 e 5, incluindo 5. Então a gente pode dizer x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e x é menor ou igual que 5. Na reta numérica, o que a gente vai fazer é pintar a bolinha do 5 para incluir ele no conjunto. Na representação algébrica, agora quem vai ficar virado, qual é o colchete que vai ficar virado para dentro é o colchete do 5. O do 2 fica aberto para representar que ele não está no conjunto. E claro, você pode incluir os dois números, as duas extremidades no conjunto. Então seria x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Então agora você tem a igualdade nas duas situações. Então você pinta as duas bolinhas para dizer que os dois números estão no conjunto. E a representação algébrica fica então os colchetes, ambos os colchetes virados para dentro. Agora cuidado, porque eu posso querer representar um conjunto infinito tal que não tenha duas extremidades, tem apenas uma. Como, por exemplo, o conjunto dos números maiores ou iguais a 2. Então, você pode representar x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Numa reta numérica, você vai fazer a bolinha do 2 preenchida e depois você vai rachurar o restante da reta, até onde você tiver com ela desenhada. Preste muita atenção na representação algébrica. Você vai, então, como a bolinha do 2 está preenchida, o 2 está no conjunto, você vai fechar o colchete na parte do 2. E na outra parte, os números seguem infinitamente para cima. Então, você vai botar o símbolo do infinito e vai abrir esse colchete. Você nunca pode fechar o colchete quando você põe a simbologia do infinito. Porque, afinal, ele não é um número onde ele vai estar incluso. O símbolo do infinito é uma ideia de que esse conjunto segue e nunca acaba. Da mesma maneira, a gente pode representar o conjunto dos números maiores que 2. Então, fica x pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Na nossa representação numérica, na reta numérica, você só não vai preencher a bolinha do 2, mas vai rachurar todo o restante da reta. E o que vai mudar agora é que o colchete do 2 vai ficar aberto, assim como o do infinito. Lembrando que o infinito sempre vai ter colchete aberto para fora. E você pode pegar ao contrário. Você pode querer pegar os números infinitamente negativos. Como nesse caso, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 5. Então, na reta numérica, você rachura desde a esquerda até o número 5. Como tem a condição de igual, você vai pintar a bolinha do 5. E na representação algébrica, você vai cuidar agora, porque você vai primeiro botar o símbolo do infinito, com um sinal negativo, para indicar que ele vem dos números infinitamente grandes negativamente. E lembrando também que o colchete tem que ficar aberto também ali para o menos infinito. Como o 5 está no conjunto, então você faz o colchete fechado no 5. E por fim, a última situação são todos os números menores que 5. Então, o que você vai fazer é só não pintar a bolinha do 5. E agora você vai abrir os dois colchetes, tanto no menos infinito como no 5. E como esses intervalos são conjuntos, então a gente pode fazer a operação entre eles. E nesse caso eu vou pegar um exemplo onde nós temos dois conjuntos A e B. O conjunto A é o intervalo dos números 1 a 3,
onde contém o 1, mas não contém o 3, porque o 3 tem o colchete aberto. E o conjunto B é um intervalo de 2 a 4, que contém essas extremidades, tanto 2 quanto 4. Nós vamos realizar as seguintes operações: a união com B, a intersecção com B, A menos B e B menos A. Então vamos para a primeira. Para isso, eu vou organizar as representações das retas, fazendo 3 retas, onde você, na primeira reta, faz a representação do conjunto A, na segunda reta você faz a representação do conjunto B, e a terceira reta você reserva para fazer a operação que você deseja. Nesse caso, eu vou fazer a união com B. Lembrando que a união de dois conjuntos é um conjunto resultante de todos os elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B. E nesse caso, fica fácil de ver que o conjunto resultante é um intervalo que vai de 1 a 4, incluindo 1 e incluindo 4. Agora vamos para a operação A intersecção com B. Novamente, você faz as 3 retas. A primeira você faz a representação do A, a segunda você faz a representação do B e reserva a terceira para a operação que você deseja fazer. Neste caso, A intersecção com B. Lembrando que a intersecção é o conjunto formado pelos elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E nesse caso, você tem que ver qual é o trecho que tem as duas partes pintadas, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. E nesse caso, dá para ver que são os números que estão compreendidos entre 2 e 3. Só que repare que na minha resposta eu vou pintar a bolinha do 2. Por quê? Porque o 2 está pintado no B, ou seja, ele está no B. E o 2 ele está no meio daquela rachura do A. Portanto, ele está ali no meio, então ele está nos dois conjuntos. Então, eu posso pintar a bolinha na minha retinha da operação. Agora, o 3, ele está no meio da rachura lá do conjunto B, mas ele tem uma bolinha aberta no conjunto A. Isso significa que o 3 em si, ele não está naquele conjunto. Como ele não está em um dos conjuntos, eu não posso botar ele na intersecção. Por isso, na reta da operação, eu tenho que botar uma bolinha aberta também no 3. E o resultado de A intersecção com B, então, é o intervalo de 2 a 3, fechado em 2 e aberto em 3. Vamos agora para a operação A menos B. Novamente, represente as retas A, B e reserve a última reta para a operação. Lembrando que A menos B são aqueles elementos que são exclusivos de A. Então, como o A é um conjunto que vai do 1 até o 3, e o B já começa no 2, então a gente pode ver que o conjunto de números, o intervalo que são exclusivos de A, são aqueles números que vão de 1 a 2. Porém, cuidado! Como o 2 ele está a bolinha fechada no B, então o 2 ele é um número que a gente precisa tirar do conjunto A. Por isso que o resultado da operação A menos B é aquele intervalo de 1 a 2, fechado no 1, porém aberto no 2 porque ele foi retirado de A. E a última operação que a gente vai fazer é B menos A. Lembrando, B menos A são aqueles elementos que são exclusivos de B. Então você olha para o conjunto B, que é de 2 a 4, inclusive o 2 e 4, e a gente vai tirar aqueles elementos que estão no A. Ora, o intervalo que é exclusivo do B são os números que são do 3 até o 4. Agora note o seguinte, o número 3 ele estava no conjunto B, e eu preciso tirar os elementos que estão em A. Só que como a bolinha do 3 é aberta, significa que o 3 não está naquele A. Portanto, eu não preciso tirar o número 3 desse conjunto do B. Por isso, por essa razão, o 3 ele vai com bolinha fechada naquele intervalo de B menos A. Porque ele acabou não sendo retirado porque ele não estava no conjunto A. Portanto, B menos A fica sendo um intervalo de 3 a 4, fechado em 3 e fechado em 4. Não é muito bacana isso aí? Agora, gente, partiu estudar. Vamos ler lá o capítulo da apostila para você ficar mais familiarizado com o assunto. E se você quiser, você pode começar a resolver os exercícios, anotar suas dúvidas e vir perguntar para mim no final da aula ou qualquer outro momento que eu puder te atender. No mais, continua aí dando aquele like, ativando o sininho e tudo mais que vocês sabem fazer aí. Um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.